Para tanto, vamos chamar então à mesa os ilustres participantes dessa mesa. Para presidir os trabalhos, chamamos o professor Mário Pragmácio. O professor Mário Pragmácio é advogado, professor da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Observatório de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro e doutorando em Direito pela PUC do Rio. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais da Universidade de Fortaleza. O professor Dr. Márcio Seligman. Seja bem-vindo, professor. Professor Márcio Seligman Silva é doutor pela Universidade Livre de Berlim, pós-doutor por Yale e professor livre-docente de Teoria Literária na Unicamp. É autor de Ler o Livro do Mundo, Adorno, O Local da Diferença, para uma crítica da compaixão, a atualidade de Walter Benjamin e de Theodor Adorno. Organizou os volumes Leituras de Walter Benjamin, História, Memória, Literatura e Palavra e Imagem, Memória e Escrita. Possui vários ensaios publicados em livros e revistas no Brasil e no exterior. Foi professor visitante em universidades no Brasil, Argentina, Alemanha e México. Convidamos agora nossa convidada, a professora doutora Melissa Salerno. Seja bem-vinda, professora. A professora Melissa Salerno é licenciada em Ciências Antropológicas, com especialidade em Arqueologia, pela Universidade de Buenos Aires, e doutora em Filosofia e Letras pela mesma instituição. Atualmente é investigadora do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, CONICET, na Argentina, trabalhando no Instituto Multidisciplinário de História e Ciências Humanas, na cidade de Buenos Aires. Sua área de especialidade é a arqueologia histórica e seus temas de interesse incluem corporeidade, experiência, relações de poder, materialidade e memória. Além de considerar outras áreas de estudo, parte importante de seus esforços estão centrados na abordagem da última ditadura militar na Argentina e suas consequências, discutindo a materialidade dos processos de desaparição forçada. Neste marco, a professora doutora Salerno publicou diversos artigos e livros. Convidamos também para compor a mesa o professor Michel Platini Fernandes da Silva. Seja bem-vindo, professor Michel. Professor Michel Platini Fernandes é professor do Núcleo de Museologia da Universidade Federal de Sergipe. É mestre em Museologia e Patrimônio pelo PPG-PMUS da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e Museu de Astronomia e Ciências Afins. Foi diretor técnico do Museu da Imagem e do Som do Ceará, no período de 2009 a 2010. É graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará. Tem experiência em pesquisa, planejamento e montagem de exposições museológicas, tendo trabalhado como produtor de exposições e como coordenador de acervo no Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura em Fortaleza. Foi professor do bacharelado em Museologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Convidamos também o ilustre professor Maurice Politi para compor a mesa. Seja bem-vindo, professor. Professor Maurice Politi é atual presidente do Núcleo de Preservação da Memória Política em São Paulo, administrador de empresas e pesquisador, ex-preso político durante os anos 70 a 74, 1970 a 1974, foi assessor do ministro de Estado-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vanucci, durante os anos 2010 e 2011, responsável pelo projeto Direito à Memória e à Verdade, membro do Conselho de Orientação Cultural do Memorial da Resistência e do Comitê de Assessoramento Civil da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, membro da Coalizão Internacional de Sítios de Memória e Consciência com sede em Nova York, autor do livro Resistência Atrás das Grades, em sua segunda edição no ano de 2014. Então, nesse momento, passo a palavra ao ilustre presidente da mesa.
Boa noite. Vamos dar início desde já à mesa. Nós vamos seguir a ordem da programação. Alertar a mesa que cada professor vai ter por volta de 20 a 30 minutos para a exposição e depois das exposições vamos abrir para debate. Então, desde já, passa a palavra ao professor Márcio para suas considerações. Deixa eu conectar aqui. Não está indo? Foi? Tá. Boa noite. Muito obrigado. Queria agradecer enormemente o convite para estar participando desse evento interessantíssimo. Agradeço a Inês, que me convidou diretamente. Agradeço a hospitalidade aqui da Universidade de Fortaleza, que tem esse campus tão bonito, que eu não conhecia ainda, conhecia só a Universidade Federal. Bom, como temos pouco tempo, vamos lá. Eu dei esse título para minha fala de Memória em Desconstrução. Se fala em memória em construção, mas a gente também tem que, para construir, desconstruir. E a memória, o campo da memória é um campo eminentemente político e, portanto, o tempo todo, na verdade, estamos construindo e desconstruindo memórias. Então, eu falo de uma batalha da memória e da justiça, porque a memória e a justiça estão ligadas, e começo lembrando de 3 episódios bem recentes. Na semana passada, o ministro Teori Savasky, no Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão das ações penais contra 5 militares acusados da morte do ex-deputado Rubens Paiva, ocorrida durante a ditadura. A lei da anistia foi utilizada como base para essa suspensão, que novamente barra toda e qualquer tentativa de se levar a julgamento e de se tentar punir os algozes da época da ditadura. Cabe perguntar até quando essa lei da anistia vai ser aplicada como um escudo protetor de torturadores. Acho que, como estamos aqui num evento para juristas, essa é uma enorme questão no Brasil, nós todos sabemos disso, mas como acabou de acontecer isso, né, eu achei que era importante a gente trazer isso aqui para esse evento. Um outro exemplo. Em outro evento lamentável, recente, que comprova que ainda vivemos sob a égide dos valores que eram correntes na era ditatorial, um grupo de 27 generais reformados, ex-ministros do Estado publicou o Manifesto da Nação Brasileira, destratando a Comissão Nacional de Verdade e reafirmando o suposto orgulho de ter salvo o Brasil. Pois bem, quando os que salvam são os mesmos que entregam o país a multinacionais e a um dos regimes autoritários mais sanguinários da nossa história, fica complicado nos orgulharmos desses salvadores autoproclamados. Destaco aqui alguns desses argumentos de peso desses generais dessa carta, né? Eu cito as palavras desse manifesto. Nós que vivemos integralmente este período, jamais aprovamos qualquer ofensa à dignidade humana, bem como quaisquer casos pontuais que eventualmente surgiram. Os embates não foram iniciados por nós, pois não os desejávamos. Quer dizer, é uma sequência enorme de mentiras esse manifesto. Eu cito só o início, para quem não teve a oportunidade de ler, que procure na internet ler, teve uma grande repercussão, foi reproduzido pelos principais jornais do Brasil, e mostra como esse tipo de ideia, que a gente pensava que estava superada depois de 30 anos de fim da ditadura, na verdade ainda circulam e fazem a cabeça de muitas pessoas. E um terceiro evento lamentavelmente da minha universidade, onde eu sou professor da Unicamp, numa sessão de 5 de agosto desse ano, o Conselho Universitário da Unicamp negou-se a revogar o título de doutor honoris causa que havia sido concedido em 73 ao coronel Jarbas Passarinho, ex-ministro da Educação do Médici. Impactado com essa notícia, o renomado cientista Bernardo Warkaftig, que esteve à frente do Instituto Pasteur e é um cientista internacionalmente reconhecido, recusou-se a... Eu cito uma carta dele endereçada ao reitor da Unicamp e também divulgada de uma maneira pública. Ele recusou-se a continuar a acompanhar o coronel repressivo, ex-ministro da Educação e responsável por tantos desmandos e arbitrariedades. Fim da citação. Transformando essa consternação em ação, Warkaftig devolveu à Unicamp um título idêntico de doutor honoris causa recebido por ele em 1991. Quer dizer, esse ato de afirmação política e da cidadania do Warkaftig, eu acho que é exemplar, mas, lamentavelmente, ele foi necessário diante do Conselho Universitário da Unicamp, que, em 2014, reafirma
um ato evidentemente político, porque o doutor honoris causa é a máxima titulação que uma universidade pode dar a alguém, que foi dado, no caso, a um ministro que era uma das cabeças principais, a gente sabe, né, do período do golpe. Isso é extremamente preocupante. Eu devo dizer a vocês que eu faço parte de um movimento dentro da Unicamp que está tentando reverter isso. Vamos tentar fazer uma nova votação no Conselho Universitário, porque, na verdade, foi só por um voto que aconteceu essa reafirmação, né, do doutor honoris causa do Jarbas Passarinho. Bom, paisagens da memória. Isso aqui eu vou passar rápido, porque meus colegas aqui vão falar com muito mais propriedade sobre o que tem sido feito no Brasil sobre essa questão da memória. Lembro desse memorial da anistia que está sendo construído aqui em Belo Horizonte. Não sei se o Alexandre Mourão está aqui na plateia. Está aí, então. Aqui temos um especialista aqui. Depois vocês podem perguntar a ele mais detalhes, que ele está participando dessa equipe que está construindo esse memorial, que vai ser provavelmente o maior memorial do Brasil com relação a esse período da ditadura, mas que também tem sido muito postergado, né? É uma coisa que está prometida há muitos anos, e ele acabou de me dizer que está sendo mais postergado ainda, talvez para 2016. E isso, para mim, é um pouco também retrato de uma resistência que nós temos no Brasil com relação a essa memória desse período, né? E falando em resistência, também lembro do Memorial da Resistência, que vai ser muito bem apresentado aqui pelo meu amigo Maurice Politi, e que é um memorial que, evidentemente, tem milhões de méritos, mas eu diria que é muito pouco, 200 metros quadrados para tratar de 20 anos de ditadura no Brasil inteiro, né? E também, novamente, mostra como a gente está em falta, eu acho, com o nosso trabalho de memória. E recordo alguns movimentos, alguns monumentos e obras de arte que estão sendo feitas e colocadas em locais públicos no Brasil, como essa na Praça Ana Amélia, entre a Avenida Churchill e Santa Luísa, no centro do Rio de Janeiro, com uma escultura em homenagem ao estudante Edson Luiz Lima Souto, morto pela ditadura, no dia 28 de março de 68. Esse trabalho é de 2008, da artista plástica Cristina Pozobon, né, que é um trabalho que serve um pouco de modelo para outros que estão sendo colocados no Brasil, como esse aqui, que foi colocado em 2011 em Porto Alegre, em homenagem a Manuel Raimundo Soares, sargento do Exército, morto em 66. Então, são obras que estão sendo colocadas, muitas vezes vinculadas a projetos que vêm de Brasília, né, que estão ligados ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos, a Secretaria dos Direitos Humanos, e que tem produzido um movimento no sentido da conscientização da necessidade de se criar essa memória com relação a esse passado e marcar os locais da memória, que vai ser, inclusive, um dos temas aqui de umas falas da mesa, né, do Platini. E isso ainda também estamos em dívida, né? Eu mesmo estou fazendo parte de um grupo em São Paulo que está tentando fazer esses locais da memória em São Paulo, mas tudo ainda é muito incipiente lá. Tem esse outro monumento que eu coloco aqui, essa outra placa comemorativa, né, que recorda esse local aqui do Presídio Militar Especial. Esse monumento que está na USP, que inclusive agora tem um projeto de se fazer um novo monumento maior na USP com relação ao período da ditadura. Mas enquanto estava sendo feito esse memorial lá na USP, aconteceu um ato falho que eu acho também muito sintomático. A placa que estava indicando a construção se referia à Revolução de 64. Então, eles utilizavam essa expressão, que a gente sabe que é uma expressão muito marcada ideologicamente, para se referir ao golpe, né, e à ditadura. E esse tapume foi pichado, e uma das pichações a gente podia ler: no Salão Nobre da Reitoria, Gami Silva, redator do AI-5, segue homenageado. Coincidência? Perto dessa praça tem a reitoria, e no salão da reitoria o Gama Silva é homenageado, mostrando justamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês, que é essa continuidade de pessoas e de ideias da época da ditadura no nosso país. Esse monumento aos mortos desaparecidos políticos da Bahia de 98, em Vitória da Conquista, obra de Romeu Ferreira e Ana Palmino Cassimiro, que, não sei se vocês percebem, ela tem um formato de uma silhueta, e a silhueta é um formato muito importante na América Latina, quando se trata desse trabalho da memória dos desaparecidos, né? Aqui eu mostro uma imagem do Marcelo Brodsky, uma foto que ele faz de um silhuetaço em Buenos Aires,
Eu acho que vem da Argentina, se eu não me engano, esse movimento dos silhuetaços, que se espalhou pela América Latina, chegando tardiamente ao Brasil. São ações que eles faziam na Argentina durante a época da ditadura, desenhando essas silhuetas numa referência e numa denúncia com relação aos desaparecidos. Esses silhuetaços, é interessante que eles remetem também à origem da pintura, né, dentro do mito grego, narrado por Plínio Velho. A origem da pintura teria sido feita quando essa mulher debutada ia se despedir do seu namorado que ia para a guerra. Ela teria feito a imagem dele pintando na parede o contorno, né? Justamente a silhueta dele. Então a origem da pintura tem uma origem ligada também a desaparecimento, a guerra, a luto, morte, né? Isso é reatualizado na América Latina, né, no final do século XX e agora no século XXI, em função desse acúmulo de violências. E a fotografia também ela é tradicionalmente pensada como uma arte ligada ao desaparecimento, né? O Atget, que era um grande fotógrafo francês do final do século XIX, ele fotografava uma Paris que estava sendo totalmente reformada pelo Haussmann, que era o prefeito de Paris, que ele fazia o que ele chamava de embellissement stratégique, embelezamento estratégico, que era abrir as grandes avenidas para evitar as barricadas. E o Atget, antes de fotografar esses prédios que iam ser derrubados, ele escrevia: vai desaparecer, vai desaparecer. Essa relação também entre fotografia e desaparecimento torna-se extremamente importante na América Latina, porque muitas vezes as fotos são os únicos documentos que comprovam a existência das pessoas. Porque muitas famílias mais simples não têm, às vezes, o documento da pessoa para comprovar a existência dela, e a foto é o que restou. Bom, esse monumento da Vitória da Conquista, como muitos monumentos do Brasil referentes aos direitos humanos, foi destruído. Esse penetrável Genê foi uma exposição montada em São Paulo recentemente, no cemitério do Araçá. É um projeto de Celso Sim e Ana Ferrari, que assim que ele foi construído, no dia da inauguração, também na noite, teve um ataque ao cemitério e quebraram as placas de mármore onde seria feita essa instalação. Então, elas tiveram que ser refeitas, mas mostra esse movimento de resistência à memória que tem no Brasil, né? E eu lembro também de outras memórias. Talvez essa resistência ela é ligada à ocupação que nós temos na nossa cabeça de outras memórias, né? E aqui mesmo em Fortaleza, eu visitei hoje de manhã isso aqui, essa foto eu fiz com o meu celular, desculpa a qualidade dela, né? Mas vocês todos sabem o que é isso que eu estou mostrando. Isso aqui eu já peguei desse site aí na internet. É o mausoléu Castelo Branco, né, aqui de Fortaleza, que é o maior monumento com relação à ditadura do Brasil. É um monumento que realmente é impressionante, baseado num modelo da arquitetura moderna, essa coisa de concreto, esse vão livre com espelho, etc. Do lado do Palácio do Governo, quer dizer, tem uma dentro da geografia político-simbólica cearense, tem um lugar-chave, né? E é a principal pessoa lembrada e homenageada da ditadura no Ceará e talvez no Brasil, então seja o primeiro presidente da ditadura, né? Eu fiz umas fotos. Tem uma série de textos que tenta transformar o Castelo Branco, evidentemente, num herói, que ele é apresentado como um herói da Segunda Guerra Mundial, né? Ele que venceu a luta contra os nazistas lá, enfim, é toda uma construção impressionante. Ele é apresentado como uma pessoa amorosa, etc. Enfim, é uma peça publicitária ideológica impressionante esse memorial, esse mausoléu, né? E também tem essa frase dele, eu não vou citar para vocês, mas enfim, fica falando que ele falava em exercer o poder sem violência, conquistar a riqueza sem injustiça, quando justamente o que aconteceu durante esses 20 anos da ditadura foi violência e foi a injustiça, né? Ao som da música de Tenorinho, músico brasileiro desaparecido na Argentina em 76, Marcelo Brodski organizou, em 22 de agosto de 2011, uma manifestação contra esse monumento a Castelo Branco. Não sei se algum de vocês aqui viu, o Alexandre me disse que participou, né? Ele deve aparecer aqui nessas fotos que o Marcelo Brodski me mandou. Ele fez uma espécie de escrátil aqui nesse monumento, né? Eles fizeram uma pequena cerimônia, tocaram a música do Tenorinho, deram as mãos. E aqui eles documentaram o Marcelo Brodski, esse de camisa verde e cabelo branco aí no meio, que é um importante artista da memória da Argentina. Em São Paulo, a gente não fica muito atrás, se vocês não se preocupem. Aqui o monumento mais pesado do Brasil é em homenagem aos bandeirantes, que nós sabemos que são heróis inventados também, a posteriori, né, que eles eram escravizadores de indígenas.
caçadores de ouro, enfim. Né? Enfim, eu não vou falar, tem toda uma propaganda também ideológica no portal oficial de São Paulo com relação a esse monumento. Né, muito aquela coisa, né, nós nos ufanamos dessas figuras, mas esses monumentos, na verdade, eles não têm muita relação com a vida das pessoas, então eles são apropriados, muitas vezes de uma maneira cômica, pela população, ou são atacados, como nesse caso aqui desse ataque que aconteceu no ano passado, com tinta vermelha, né, e bandeirantes assassinos, às vezes picham, mas imediatamente tem uma equipe que vai lá limpar isso. Né, mas eu acho que está surgindo no Brasil uma contraconsciência, né, uma ideia de que se tem que escovar a história contra pelo para se mostrar o absurdo que são esses nossos heróis nacionais. Né. Isso aqui é o monumento mais feio do Brasil, com certeza, o Borba Gato, que está lá em Santo Amaro, em São Paulo. Né, um negócio de 20 toneladas de mau gosto, uma coisa impressionante. Né. De gozação, indicaram ele para a 8ª maravilha do mundo, né, mas parece que não ganhou. Isso aqui foi uma intervenção de um artista que eu achei muito divertido, né? Mas nem com essa boia ele ia boiar, porque são 20 toneladas, imagina. Isso aqui, como era utilizado o bandeirante, né, na época do Levante de 32 de São Paulo, né, que levou a esse outro monumento, que é o maior monumento de São Paulo e talvez o maior obelisco do Brasil, que é uma lembrança desse levante paulista, que era um levante das elites paulistas contra Getúlio Vargas, que em São Paulo é lembrado de uma maneira patriótica, como um levante do povo, né? É feriado, Avenida, 9 de Julho, Martim Miragaia, Drauzio Camargo. Eu fui criança em escola pública, isso foi martelado na minha cabeça a minha juventude inteira. Né? Lavagem cerebral. Isso está lá, é o principal monumento de São Paulo, tudo perto desse monumento aos Bandeirantes, e também perto está o Pedro Álvares Cabral, grande herói nacional, todos vocês conhecem, né? Não preciso falar dele. Então, cadê os memoriais então, com relação aos negros, aos escravos, aos trabalhadores, as mulheres, etc, etc. Nós temos o maior monumento equestre do mundo, que é esse Duque de Caxias, do Brecheret, né, de 1960. O Rio de Janeiro tem o seu Dom Pedro I, e quase todas as cidades têm seus monumentos equestres. E, por outro lado, os não locais de memória de São Paulo, o Presídio Tiradentes, que é um presídio da época do século XIX, da escravidão, que foi um local de prisão e tortura de escravos, depois foi um local de prisão e tortura de oposicionistas durante as 2 grandes ditaduras do século XX, e que foi demolido, né, só deixaram esse portal. Depois, esses 2 artistas aqui, o Horst Hoheisel e Andreas Knitz, que trabalham com a memória, reconstruíram esse portal dentro da Pinacoteca para mostrar para os paulistas, vocês sabem o que é essa ruína que tem aí? Porque ninguém em São Paulo sabe. Né? E foi uma obra muito interessante. Essa casa da Chacina da Lapa foi totalmente destruída e não tem nenhuma indicação da memória. Bom, aqui eu falo de que a violência ela continua também evidentemente depois do período ditatorial. Então tem uma sobreposição de violências e a gente tem que evidentemente expandir essa nossa memória do mal para além de 1985, né? Lembro aqui que também o memorial 9 de novembro de autoria do Oscar Niemeyer, que foi inaugurado em 89, né? Com relação a esse massacre aqui dos 3 operários de Volta Redonda, também foi destruído. Então, novamente, e foi reinaugurado, destruído. Né? O Oscar Niemeyer fez questão de manter esse sinal de destruição. Esse monumento em homenagem à cabanagem em Belém, não sei se tem algum paraense aqui, ele encontra meio abandonado, né? Que foi um dos monumentos populares mais interessantes da história do Brasil, na verdade. Enfim, eu lembro de muitos outros massacres do Carandiru, Candelária, Eldorado, do Carajás, o massacre de São Paulo depois do Levante, né, do comando que mataram, do PCC, primeiro comando da capital, mataram cerca de 500 pessoas, e eu me lembro que na ocasião os políticos iam na televisão orgulhosos falando, não, nós matamos 500 suspeitos em resposta a essa violência. Só no Brasil você pode matar 500 suspeitos e se orgulhar disso. Né? Quer dizer, que é matar o suspeito? Né? Bom, nesse sentido, assim, para indicar talvez uma possibilidade, né, também positiva de memória, eu lembro de uma artista, Voluspa Yarpa, que é uma artista chilena muito interessante, que no momento está com uma obra na 31ª Bienal de São Paulo, que ela fez justamente a partir de documentos que foram abertos nos arquivos da CIA e de outros documentos secretos dos Estados Unidos com relação ao Brasil. Ela faz uma espécie de reprodução desses documentos e ela pendura num enorme varal. É uma obra muito impactante
E é interessante que também se destaca nesses documentos todos os locais que foram censurados. Quer dizer, tem documentos inteiros que são taxados, né? Então eles foram liberados, mas na verdade você não pode ter acesso a nada. Então ela trabalha um pouco com essa ambiguidade do arquivo, né? Porque às vezes também a gente tende a fetichizar o arquivo, quer dizer, o arquivo, ele é, evidentemente, o Brasil precisa que seus arquivos sejam abertos, que nós tenhamos acesso, sobretudo, os arquivos das Forças Armadas, mas esse arquivo depois ele precisa ser justamente trabalhado, elaborado, lido e interpretado, né, no sentido de transformar a memória e a cultura política de cada país. É isso, muito obrigado pela paciência. Obrigado, professor Márcio. Rigorosamente dentro do tempo. Coisa rara. Deixa o presidente da mesa muito feliz e satisfeito por não ter que encerrar uma fala tão grandiosa e tão importante para a mesa de hoje. Então, para a gente também continuar esse debate iniciado pelo professor Márcio, eu já passo a palavra para a professora Melissa para as suas considerações. Bueno, en primer lugar, lo que quería aclarar era que iba a hablar en español, que me iba a disculpar por ello, por no saber portugués, que voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo porque se entienda, voy a tratar de hablar lento. Y antes de comenzar con la presentación, quería agradecer al doctor Humberto Cunha por la invitación, a Inés por extender esta participación, por recordar mi nombre también, y también a todos los presentes desde ya. Bueno, yo no soy del campo del derecho, tampoco comparto quizás la disciplina de los que son presentes en la mesa, soy arqueóloga, así que lo que voy a traer en esta presentación es una discusión sobre el vínculo entre arqueología y espacios para la memoria en Argentina, concentrándome particularmente en el caso de los ex centros clandestinos de detención. Bueno, en primer lugar, y para quienes no estén familiarizados con el caso, una breve presentación. La desaparición forzada fue clave para la mecánica represiva de la última dictadura en Argentina. Los centros de detención clandestinos jugaron un rol protagónico. Desde el retorno de la democracia, el país emprendió un largo proceso de reflexión, no sin altibajos, sobre lo sucedido. Los ex centros clandestinos de detención fueron parte importante de las discusiones, destacando la importancia de la materialidad de esos espacios para la memoria de lo sucedido. La arqueología ha colaborado de diversas maneras en el abordaje de la dictadura y sus consecuencias, pero específicamente desde el año 2000, los arqueólogos han integrado proyectos que comprometen ex centros clandestinos de detención. Así, el objetivo de la presentación es ofrecer un breve balance de los trabajos efectuados. Por un lado, describir la magnitud de las intervenciones arqueológicas a escala país, atendiendo a sus orientaciones y contribuciones. Y por el otro, reflexionar sobre algunos desafíos que actualmente enfrentan los proyectos, de forma de poner en agenda una serie de consideraciones para su gestión o manejo. Voy a concentrarme inicialmente en la dictadura militar y el rol que desempeñaron estos centros clandestinos de detención. En la década de 1970 y en un clima internacional dominado por proyectos políticos contrapuestos, los países del Cono Sur, como todos saben, sufrieron dictaduras y Argentina no fue la excepción. En 1976, un golpe derrocó a la presidenta constitucional de ese entonces. Su gobierno había estado marcado por descontento popular, la acción armada de grupos revolucionarios y también la represión desatada por un grupo paramilitar del propio Estado. En los discursos oficiales, los militares habían señalado la incompetencia del gobierno democrático para controlar la subversión y la necesidad de su intervención para asegurar los intereses de la patria. El nuevo régimen fue conducido por una junta de gobierno liderada por las 3 Fuerzas Armadas.
El plan de la dictadura propuso refundar las bases del Estado-Nación, destruyendo cualquier forma de disidencia política. La mecánica represiva obviamente incluyó persecución ideológica, censura, exilio, pero la clave fue la desaparición forzada de personas, porque se consideraba que era la única manera efectiva de aniquilar al enemigo interno. La desaparición involucró un plan sistemático, con palabras, una jerga también específica. En primer lugar, se trataba de marcar, señalar a los objetivos políticos. En segundo, secuestrarlos o chuparlos, como se le decía, a través de un grupo de tareas del propio Estado. Es decir, es un grupo paramilitar de las propias fuerzas. Y luego se pasaba a trasladarlos a lo que sería un centro clandestino de detención o chupadero. En el año 1984, después de la dictadura, ya se habrían registrado 9.000 denuncias de desaparición forzada que se fueron ampliando a lo largo de los años, aunque los organismos de derechos humanos hablan de cifras todavía mucho mayores. Lo recién descrito en algún punto advierte que los centros clandestinos fueron elementos activos materialmente en la desaparición. De estos sitios, en 1984 se habrían identificado 340, pero actualmente se dice que habrían existido 500 a lo largo y ancho del país. Estos sitios tienen particularidades, ¿no? En algunas ocasiones los diferencian de otros centros de detención del Cono Sur. A diferencia de una cárcel, de un campo de concentración, por ejemplo, los centros clandestinos no contaron con reconocimiento oficial de ningún tipo. Se localizaron en edificios preexistentes con una historia más o menos ligada a las fuerzas de seguridad y no manifestaron cambios aparentes en el exterior. Los únicos cambios que se registraron fueron puertas adentro para servir a los fines represivos. La inexistencia de estos lugares fue lo que provocó que los detenidos se transformaran en desaparecidos o comenzaran el largo camino para transformarse en ello, otorgando al mismo tiempo impunidad frente a los crímenes cometidos. Como todos saben, los centros clandestinos buscaron destruir las identidades de las víctimas, sus subjetividades, lazos con el mundo, la integridad de sus cuerpos. Las características de estos lugares y las condiciones sufridas en ellos fueron relatados por los sobrevivientes. Se describen así lugares con celdas, salas de tortura, enfermerías, entre otros. Los detenidos eran mantenidos tabicados o bien encapuchados todo el tiempo y en ocasiones engrilletados con cadenas en los pies, en las manos, etcétera, para evitar su movimiento. Se esperaba que no pudieran reconocer la localización de los predios, su organización interna, ni la identidad de los guardias o detenidos, pero atendiendo a pequeños detalles y a otros sentidos más allá de la visión, frecuentemente pudieron reconstruir su lógica. Y en la imagen pueden ver, por ejemplo, este es un plano de un centro clandestino de detención efectuado por un sobreviviente, en donde las descripciones que se realizan de los distintos espacios tienen que ver con percepciones sensoriales, sensaciones de frío, ruidos, etcétera, que permitían orientar en qué lugar del centro clandestino estaba y quizás en qué parte de la ciudad también. Hacia fines de la dictadura, y con el propósito de borrar la evidencia material de su existencia, algunos centros clandestinos fueron destruidos. Algunos fueron demolidos, otros explotados, otros incendiados, entre otras cosas. Mientras tanto, las instalaciones de los edificios que se mantuvieron en pie fueron desmanteladas y los espacios tradicionalmente ligados a las fuerzas de seguridad, como algunas bases militares, continuaron desempeñando así sus funciones habituales. Y en la imagen lo que pueden ver es una inspección visual que se realizó en un centro clandestino que fue justamente demolido en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué sucedió con estos espacios en el periodo democrático?
porque siguieron sufriendo un derrotero, una trayectoria importante. 1983 marcó el retorno de la democracia. Cuando asumió la presidencia, Raúl Alfonsín decretó la apertura de los juicios a los militares que habían cometido crímenes durante la dictadura. Si bien debían ser enjuiciados por un tribunal propio, como había sucedido en Nuremberg, los casos se trasladaron a una corte civil, marcando también un hito. El gobierno también creó una comisión especializada para investigar la desaparición de personas. Además de contar con testimonios orales, la CONADEP, que fue esta comisión, reunió evidencias materiales sobre la desaparición, como inspeccionando los antiguos centros clandestinos. En estos trabajos no participaron arqueólogos, se trataron de inspecciones fundamentalmente visuales, donde se efectuaron comparaciones entre las descripciones de los sobrevivientes y lo que se veía in situ en los centros clandestinos. Todo esto, el trabajo de la CONADEP puso por primera vez en foco a los ex centros clandestinos como testimonio histórico y judicial de lo ocurrido. Las aproximaciones igual a los centros clandestinos se vieron posteriormente resentidas por los vaivenes de la política nacional, que también fueron muchos en la Argentina. Durante el propio gobierno de Alfonsín, la presión de los sectores militares puso un freno a los juicios a través de las leyes de punto final y obediencia debida, que básicamente implicaban que no podían seguir continuándose los juicios por desaparición forzada a partir de determinada fecha, y las personas que eran subordinadas no podían ser culpadas de los cargos de represión siempre y cuando estuvieran cumpliendo órdenes de sus superiores. Además, durante el gobierno siguiente, el de Carlos Menem, se elaboraron una serie de decretos que perdonaron a los sentenciados por los juicios. Y hacia el final de su gestión, Menem también propuso demoler las instalaciones de la ESMA, o sea, el mayor centro clandestino del país, con el propósito de erigir un monumento a la reconciliación nacional. Sobrevivientes, familiares, organizaciones de derechos humanos, partidos de la oposición criticaron las maniobras del gobierno por negar la justicia y alentar el olvido. Denunciaron los intentos del menemismo por enterrar evidencia histórica y judicial, de forma muy similar a como lo habían hecho los militares anteriormente, a través de un intento de demolición. Se comenzó a retomar la reflexión sobre la dictadura y sus consecuencias, y en este contexto, y no sin debates y desacuerdos, comenzaron los nuevos proyectos asociados a la construcción de espacios para la memoria. Se propuso renombrar calles, plazas y escuelas, colocar placas y monumentos e incluso crear un parque nacional que permitiera conmemorar a los desaparecidos. Se solicitó también la cesión de algunos lugares donde habían funcionado centros clandestinos, y los primeros resultados de esta política se obtuvieron en los distritos opositores al gobierno de Menem, al gobierno nacional, entre 2000 y 2003. Finalmente, de todos modos, con el gobierno de Néstor Kirchner se reemplazó la política oficial de reconciliación por una de memoria, verdad y justicia. Se rechazaron las leyes de punto final, obediencia debida, los decretos del perdón, se reabrieron los juicios. Se pidió perdón en nombre del Estado en un acto muy simbólico en la ESMA, y se anunció la transformación de ese lugar en un espacio para la memoria. Esto tuvo un impacto importante en la creación de otros espacios de este tipo. Y entre 2003 y 2007 creció el número de ex-centros clandestinos que fueron declarados o bien de utilidad pública o bien como sitios históricos. Yo lo que quisiera decir es que los centros clandestinos tienen un potencial quizás diferente a los fines conmemorativos, a otros espacios para la memoria que son creados en la actualidad, porque se emplazan en los mismos lugares donde se desarrollaron los hechos, y esto les da al menos potencialmente una fuerza significativa.
Pero de todos modos, la transformación de un excentro clandestino en un espacio para la memoria supone la apropiación y la resignificación de un elemento represivo. De algún modo también la lógica de los excentros clandestinos ofrecen herramientas para contraargumentar las historias de la dictadura. Al estar distribuidos a lo ancho y largo del país y tener una presencia fuerte en las áreas urbanas, pueden tener una amplia llegada en la ciudadanía. Al haber permanecido ocultos, su señalización permite poner en evidencia la estrategia desaparecedora. Al haber permanecido cerrados, su apertura posibilita conocer lo que alguna vez fue ocultado o velado. Las investigaciones conducidas por arqueólogos en los excentros clandestinos se enmarcan dentro de un área de estudios que actualmente se denomina arqueología de la dictadura o arqueologías de la represión política y la resistencia. Sin embargo, antes de seguir, y para quienes no se encuentran familiarizados con la disciplina, me gustaría comentar qué estudia la arqueología y cómo lo hace. Si bien como resultado de su historia el sentido común asocia la disciplina con el estudio de culturas exóticas o bien pertenecientes a un pasado remoto, desde hace ya bastantes años los arqueólogos entendemos a nuestro trabajo como el estudio de la vida de las personas a través del abordaje de su materialidad, incluyendo la materialidad de sus cuerpos, de los edificios o de los paisajes, o bien de los objetos o las cosas. Este énfasis en la materialidad ha librado a la disciplina de las limitaciones espaciotemporales que alguna vez tuvo. Y así los arqueólogos podemos interesarnos tanto por el pasado distante como por el pasado cercano o el presente, de otras sociedades o de nuestra propia sociedad. Pero bueno, en algún tiempo la arqueología sí se interesó por el pasado remoto y particularmente por las sociedades sin escritura, y así desarrolló un conjunto de técnicas específicas, sistemáticas y detalladas para buscar y recuperar restos materiales, como prospecciones, sondeos y excavaciones. Pero, como resultado de estos cambios en la definición de la disciplina, actualmente los arqueólogos no solo trabajamos con restos excavados, sino también con algunas formas materiales que se encuentran en pie, edificios que actualmente existen, colecciones de objetos que pueden ser museológicas o de otro tipo, artículos de distinto estilo que actualmente circula y se encuentran en uso entre nosotros. Y además también evidencia documental, tanto escrita como iconográfica, como testimonios orales. Todo esto se reúne para el análisis de los casos, dependiendo obviamente de su particularidad. Bueno, la arqueología entonces de la dictadura da cuenta de estas investigaciones en el marco de la disciplina que se interesan por el accionar de los regímenes dictatoriales y sus consecuencias desde una perspectiva material. En Argentina estos trabajos se llevaron a cabo en 2 etapas. La primera se inició inmediatamente con el retorno de la democracia y se concentró en la búsqueda e identificación de los cuerpos de los desaparecidos. En las primeras exhumaciones había quedado claro que los médicos forenses no tenían las técnicas necesarias para recuperar restos esqueletizados ni tampoco para analizarlos, y además tampoco se confiaba en ellos, los familiares no confiaban en ellos. Así, la antropología forense se presentó como una opción para determinar identidad y causa de muerte en contextos legales donde había transcurrido un tiempo prolongado entre la fecha del deceso y la recuperación de los restos. La constitución del equipo argentino de antropología forense tiene que entenderse en este marco. Desde 1984, la institución realizó diversas intervenciones en áreas destinadas a NNs o individuos no identificados en cementerios del país, o sea, individuos que habían sido enterrados clandestinamente por los militares, frecuentemente en osarios. Pero no trabajó durante mucho tiempo en los centros clandestinos, solo en estos cementerios. La segunda etapa de trabajo de la arqueología de la dictadura en Argentina se inició, sí, en la década de 2000,
y los estudios se concentraron en la materialidad de los excentros clandestinos. Ahora voy a referir en detalle a esto. Obviamente estos estudios por parte de los arqueólogos fueron la consecuencia de los cambios en el escenario sociopolítico, pero también cambios en la propia disciplina académica, sobre todo la transición de una arqueología positivista a una más posmoderna, vinculado con el compromiso de los investigadores a nivel sociopolítico, la subjetividad de los mismos, el trabajo con distintos sectores de la sociedad, la integración de modelos teórico-metodológicos que contemplaran el poder y el conflicto, etc. Ahora lo que quiero presentarles brevemente es un relevamiento que estoy llevando a cabo de trabajos arqueológicos en excentros clandestinos de detención del país. Este registro resulta relevante para conocer la magnitud del trabajo, la orientación de los proyectos y las contribuciones de la disciplina. La información es bastante fragmentaria porque los canales de difusión de los resultados de las investigaciones son diversos, no siempre están sistematizados, pueden ser publicaciones científicas, presentaciones en los medios de comunicación, en la justicia, etc. Bueno, en total, hasta el momento se pudieron relevar 20 intervenciones efectuadas por arqueólogos en centros clandestinos, en donde los arqueólogos además han trabajado de manera articulada con distintos sectores de la sociedad, o sea, no pueden ser considerados trabajos exclusivamente llevados adelante por ellos. Trabajan con familiares, con organizaciones de derechos humanos y oficinas estatales de diversos tipos. Voy a ser breve, así voy terminando. Entre los proyectos arqueológicos conducidos en los excentros clandestinos del país se reconocen dos líneas de trabajo. La primera de ellas, que es quizás la más destacada en estos últimos años, se preocupa por la materialidad de los centros clandestinos. La mayoría de estas intervenciones fue efectuada en espacios de áreas urbanas donde se concentró parte importante del accionar represivo y una cifra elevada también de centros clandestinos. La participación de los arqueólogos fue realmente indispensable en los casos en que los militares habían demolido los edificios y la búsqueda de evidencia dependió de tareas de excavación. Ahí se pueden ver las imágenes del trabajo arqueológico que se desarrolló en un centro clandestino de la ciudad de Buenos Aires, que había quedado sepultado por una vía, por una autopista de la ciudad. De manera intencional se hizo que el trazado de la autopista pasara por este punto. Los profesionales así contribuyeron a echar luz sobre una historia velada y también permitieron rematerializar una serie de espacios que pudieron ser, de ahí en más, reapropiados y resignificados. Hay dos tipos de proyectos interesados por la cultura material de los centros clandestinos. Algunos son simplemente técnicos, es decir, se limitan a excavar y a analizar y describir los hallazgos. Estos proyectos suelen ser acotados y responden a requerimientos de la justicia, donde se pide a los arqueólogos que sean objetivos y por ende solamente describan. Y después existen otros trabajos, generalmente en proyectos más amplios, que combinan trabajos interpretativos en teoría social y otros vinculados a la arqueología pública, al trabajo con los colectivos, y que también dan cuenta de proyectos de reconstrucción de la memoria material. Debo decir que los trabajos interpretativos no deben ser considerados contribuciones menores, porque la lógica de los arqueólogos ha permitido comprender a los centros clandestinos desde nuevas perspectivas, poniendo en valor su materialidad. La mayor parte de estos estudios pone foco en la arquitectura, y así se pueden destacar trabajos como el de Sarán Quininiro en el Centro Clandestino Club Atlético, donde desde un enfoque, por ejemplo, Foucaultiano, señalaron que el centro respondía a una lógica panóptica, no distributiva y celularizada, que maximizaba el control y la deshumanización de las personas. Otros proyectos, como por ejemplo el del D2 de la ciudad de Córdoba, que en lugar de la dominación por parte de los militares, discutieron la resistencia por parte de los detenidos, analizando una serie de escrituras dejadas en las paredes.
Y finalmente hay algunos otros trabajos que en lugar de la arquitectura consideran los objetos y la cultura material en general, y ahí en las imágenes pueden ver parte de un análisis que conduje entre 2006 y 2009 sobre restos de indumentaria asociados a contextos forenses de personas que habrían estado desaparecidas, o mejor dicho, detenidas en centros clandestinos del país. Y lo que analicé en ese caso fue cómo se produjo un deterioro de la dinámica de las identidades de esos detenidos e intentos explícitos en los centros clandestinos por borrar toda posibilidad de una posterior identificación de las personas asesinadas. También, que como les dije anteriormente, más allá de estos trabajos interpretativos, los arqueólogos han trabajado profundamente en la reconstrucción de memorias materiales y más allá de participar en la recuperación de los restos, también han promovido condiciones específicas para preservar las estructuras y los objetos, y han señalado el potencial de la materialidad de las cosas para estimular la construcción y fortalecimiento de memorias, tanto personales como colectivas. Y en esto vale la pena destacar el proyecto conducido en la ciudad de Rosario, en el ex centro clandestino El Pozo, donde se han realizado innumerables visitas al mismo, tanto por parte de sobrevivientes como por parte de la sociedad civil y los arqueólogos, obviamente. Y el resto de los trabajos que se condujeron en los CCD en los últimos años tiene que ver con búsquedas forenses. Estos trabajos se realizaron recién en los últimos años de la década del 2000, una vez que se reanudaron los juicios. Bueno, ya para cerrar, querría decirles que más allá de que todo parecen logros en la Argentina, también hay una serie de desafíos pendientes. Probablemente una de las mayores dificultades enfrentadas por algunos proyectos supone la discontinuidad o interrupción total o parcial de las actividades. La gestión de los excentros, como mencioné anteriormente, supone la participación de distintos grupos y su articulación con distintas oficinas estatales. Este es un escenario complejo porque se intersectan tanto escalas nacionales como provinciales y municipales. Ocasionalmente, distintas gestiones de gobierno pueden otorgar un apoyo diferencial a los proyectos. Esto puede depender de factores tan diversos como su compromiso con las políticas de la memoria, su interés por promover ciertas visiones de la historia, la utilización electoral de la temática, entre otras cosas. Algunos proyectos han enfrentado dificultades económicas graves, no solo con perjuicio para los profesionales contratados, sino también para la preservación de evidencia material con carácter histórico y judicial. También han sufrido interrupciones en las actividades sociales que fortalecen precisamente el ejercicio de la memoria que da sentido a los espacios. Así se puede escuchar sobre sitios inundados, materiales almacenados en malas condiciones, lugares a los que la ciudadanía no puede acceder siempre fácilmente. Estas y otras circunstancias, que bueno, no voy a desarrollar ahora, ponen en foco la necesidad de ajustar algunos aspectos de la gestión, que pueda sostenerse a largo plazo independientemente de los cambios de gobierno, que suponga la protección de un registro valioso, permita la elaboración de narrativas balanceadas sobre el pasado, aliente la memoria de lo sucedido en la medida que sea importante para los grupos afectados. Entonces, en síntesis, en esta presentación lo que intenté fue destacar la importancia del trabajo de los arqueólogos en los excentros clandestinos de la Argentina para recuperar evidencia, interpretar su materialidad, modelar la memoria colectiva, y también intenté destacar la necesidad de enfrentar ciertas dificultades para continuar las tareas emprendidas como para iniciar nuevos proyectos, intervenciones en centros clandestinos de regiones poco exploradas, más allá de las grandes ciudades del país, estudios comparativos sobre la materialidad de los sitios, entre otros. Quisiera señalar que si bien el trabajo consideró un contexto particular, estoy segura que la experiencia argentina también permitirá reflexionar sobre otros escenarios y lo mismo puede decirse a la inversa.
Y esto es algo que solo la construcción de espacios de diálogo, como los propuestos en este encuentro, puede alcanzar. Nada más.